Olá, boa noite. Está começando mais um programa Entrevista Coletiva. Nesta noite a gente vai falar sobre as perspectivas para o governo Bolsonaro. Zezé de Lima e eu recebemos o Gerson Moraes, ele que é professor de Filosofia Política da Universidade Mackenzie. Muito boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, uma alegria estar aqui. Zezé, boa noite. Pode fazer a primeira pergunta. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, professor. Bom, professor, qual é o grande desafio do governo Bolsonaro, na opinião do senhor? O governo Bolsonaro é um governo que sai de um processo eleitoral bastante disputado, né? Nós estamos com um Brasil, né, dividido até este momento. Quem ganhou tem que governar, quem perdeu vai para a oposição. No entanto, esse processo é um processo que tem reflexos agora no governo, né? O processo de governar agora é um processo que inicia um novo momento, é uma nova etapa. Então, portanto, o governo Bolsonaro tem que sair do palanque, o governo Bolsonaro precisa parar a sua campanha, porque nós percebemos ainda que há muito, né, desse tom belicista típico de campanha ainda na fala do Bolsonaro. Por outro lado, o governo Bolsonaro é um governo que vai enfrentar uma oposição que conhece bem aquele espaço, né? A oposição, principalmente ladeada, né, pela esquerda. A esquerda sempre foi muito articulada enquanto esteve na oposição. E é um momento onde a esquerda poderá se rearticular no Brasil, fazendo uma oposição muito forte. Esse é o processo democrático. Então, nesse sentido, eu diria que há uma expectativa, né, muito forte em relação ao governo Bolsonaro para que ele consiga jogar esse jogo democrático. Parar de fazer campanha, governar e aceitar os ataques da oposição, que por sua vez deverão ser ataques dentro do processo democrático, porque isso é que fortalece a democracia. Então, eu diria que, num primeiro momento, esse é o grande desafio. A expectativa é que o governo Bolsonaro seja, de fato, um governo que cumpra esse papel democrático dentro das expectativas que estão postas. Professor, o senhor falou um pouquinho sobre a oposição, né? Qual vai ser o papel do PT nessa oposição? E se ele vai ser realmente o partido de liderança ou não? Se a gente tem já outros expoentes aparecendo por aí. E mesmo porque existe uma oposição que não o PT, que nem quer o PT junto, né? Exatamente. Liderado pelo Ciro Gomes, né? Exatamente. Então, esse campo da esquerda, né, ou o campo da oposição, né, pensando em algo maior, é um campo que vai se rearticular exatamente em função do que estiver acontecendo no governo, né? De fato, o PT, durante todo o tempo que foi oposição no Brasil, fez oposição muito bem, construiu a sua identidade, construiu a sua imagem, se fortaleceu nesse campo, chegou ao poder. Teve momentos de glória e momentos de fracasso, né? E, portanto, nesse processo todo, o PT hoje está bastante enfraquecido, né? E esse enfraquecimento do PT é um enfraquecimento que abre portas para uma nova oposição, uma oposição mais articulada, uma oposição que se descola do PT, lembrando que o PT, não tendo o seu líder maior, ele precisa se reorganizar, né? Se Lula continuar preso, de fato, a situação do PT se torna mais complicada ainda e, portanto, nesse processo todo, o espectro da esquerda é um espectro que precisa se rearticular, mas é também um momento de oportunidade, porque se conseguirem fazer um trabalho bem feito, né, e se o governo Jair Bolsonaro não corresponder às expectativas que são altíssimas em relação a ele, é um momento, né, dentro de um processo ordeiro, democrático, da esquerda, fazendo oposição, mostrar exatamente que tem uma proposta, né, inversa, uma proposta diferente daquela que está sendo praticada, e isso poderá fortalecê-la de maneira muito significativa. Professor, a gente tem essa oposição, a gente tem um governo Bolsonaro que temos de ver como que ele vai aprender a ser governo, a não ser candidato, né? Porque, como o senhor disse, eu concordo, ele não se mostrou ainda presidente.
Mas ele tem alguns trunfos, na minha opinião, e eu queria ver a opinião do senhor. Tipo, a pauta dele é uma pauta conservadora, e essa pauta é uma pauta que está muito em alta. E é uma pauta contrária em quase tudo o que a oposição prega. E nesse sentido eu não vejo, por exemplo, essa oposição, ainda que a pauta econômica seja complicada, eu não vejo essa oposição falando a língua do Brasil nos próximos anos, independentemente de Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? Eu entendo que a eleição de Jair Bolsonaro reflete, né, essa situação de são duas agendas, na verdade. Você tem uma agenda dita progressista e uma agenda dita conservadora. De fato, o Brasil se mostrou, né, neste momento, um Brasil muito mais antenado, vinculado a essa agenda conservadora. Uhum. Agora, é importante ressaltar que esses aspectos morais, esses aspectos relacionados a costumes, a valores, eles sempre transitam dentro de uma lógica de pêndulo. Há momentos, há gerações que são mais conservadoras, há gerações que são um pouco mais abertas, e o processo é sempre pendular. Eu diria que no Brasil, o Brasil é majoritário, e a gente está falando de um Brasil profundo, né? Não é um Brasil das nossas capitais, é um Brasil profundo, um país de dimensões continentais. O Brasil é majoritariamente, sim, conservador. Jair Bolsonaro se elege no Brasil com uma agenda conservadora, se elege no Brasil com um discurso liberal na economia, se elege no Brasil, né, pregando contra a corrupção e também se colocando como um salvador da pátria no campo da segurança. É importante nós elencarmos tudo isso porque as expectativas nessas áreas serão enormes. As pessoas esperam, sim, um governo conservador, aqueles que votaram em Bolsonaro esperam isso dele, mas esperam também, né, um crescimento na economia, esperam que a segurança seja, de fato, uma área prioritária para ele, né, que haja um combate efetivo à corrupção. Então, portanto, as expectativas são enormes, mas eu diria, assim, que o Brasil hoje vive essa onda conservadora e não há nenhum juízo de valor nisso. Não é só no Brasil, né, professor? Não é. É uma onda mundial, né? Sim, sim. E não há nenhum juízo de valor se isso é bom, se isso é ruim. Enfim, as pessoas são assim, as pessoas fazem opções, né? Nós tivemos durante um bom tempo uma agenda progressista, né, no Brasil com os governos, né, de esquerda. E é natural que seja assim. Agora, é importante saber que todo o processo democrático tem a situação e tem a oposição. Você não consegue efetivamente fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. É necessário fazer política, negociar, porque o regime democrático é um regime de dissenso, né, de discórdia. Então, eu queria que o senhor falasse para mim como o senhor vê o papel do Sérgio Moro no governo Bolsonaro. A mim ele me soa muito como avalista do governo. Sim. E o papel dos militares. Qual o papel deles? Historicamente no Brasil, os militares tiveram um papel muito importante. Vale ressaltar que no final do século XIX, os militares começaram a ganhar prestígio no Brasil, né? Durante boa parte do início do século XIX, o Exército era visto com desconfiança. As guardas nacionais tinham um papel muito mais efetivo do que os militares. Os militares ganham projeção a partir da Guerra do Paraguai. A partir daquele momento eles voltam como heróis, se articulam e daqui a pouco estarão na base da proclamação da República. Durante toda a história do Brasil, durante o processo democrático brasileiro, os militares sempre tiveram um papel importante. Eles tanto tiveram um papel importante que eles acabaram, então, né, se colocando como salvadores da pátria em 1964. Isso deixou uma série de problemas, de percalços para a imagem dos militares e essa imagem agora está sendo restaurada. No inconsciente popular, as pessoas acham que pelo simples fato de você ser um militar, você é incorruptível. Isso não é verdade. Nós tivemos, ao longo da história do Brasil, uma série de militares que se envolveram em situações
muito complicadas. Mas, sem sombra de dúvidas, os militares eles representam uma formação especial, eles representam, neste momento, uma credibilidade, eles representam um aspecto de ordem que o Jair Bolsonaro pregou durante toda a campanha. Então, eu diria que eles cumprem este papel. Por outro lado... De âncoras. De âncoras. E, por outro lado, Sérgio Moro é o grande representante da Lava Jato. É o homem que, de fato, vai funcionar como um avalista, como você bem disse, e é um homem que traz exatamente, que simboliza esse desejo de continuação, né, dos trabalhos da Lava Jato, de aprofundamento, de aperfeiçoamento. De justiça, de acabar com a impunidade. Exatamente. Quer dizer, todas essas questões, hoje muito caras ao brasileiro. Sim, exatamente. Agora, ao mesmo tempo que a expectativa é muito alta, a cobrança também será enorme, tanto em cima dos militares, por serem bem formados, por representarem essa credibilidade, por toda a história que os militares têm aqui no Brasil, enfim. Essa reconstrução da imagem que veio, né, com Bolsonaro e com os adeptos, né, do pensamento ligado a Jair Bolsonaro. E, por outro lado, eu diria também que Sérgio Moro também está no mesmo barco, né? Ou seja, a expectativa é enorme. Então, se de repente, por qualquer falha ou qualquer deslize, essa locomotiva começa a mostrar que está saindo dos trilhos, as críticas serão enormes e o prejuízo para o governo será gigantesco. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a conversar com o professor de Filosofia Política da Universidade Mackenzie, Gerson Moraes, sobre as perspectivas para o governo Bolsonaro. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo o professor de Filosofia Política da Universidade Mackenzie, Gerson Moraes. Nós estamos conversando sobre as perspectivas para o governo de Jair Bolsonaro. Zezé de Lima também está aqui conosco e vai já emendar uma pergunta para o professor. Então, professor, nós temos hoje aqui no Brasil essa disputa, virou uma inimizade quase entre os eleitores de esquerda, os eleitores de direita. E a gente terminou esse bloco, o senhor falando que a cobrança vai ser muito grande do eleitor do Bolsonaro. Qual a chance desse eleitor ele deixar o espectro dele um pouco mais largo e não cobrar o Bolsonaro se as coisas não derem tão certo, como o eleitor da esquerda fez com o PT, assim, que nunca acreditou em corrupção, que passava a mão na cabeça de Sim. todos eles? Eu diria que nós temos dois grandes líderes, né? Um deles, sem sombra de dúvidas, é Lula. Eu diria que a oposição a isso, né, que o reverso da moeda é Bolsonaro. Ele se mostrou um grande líder também, um grande articulador. Como eu disse no início, ele ainda não desceu do palanque, mas é inegável que ele consegue se comunicar com as massas, às vezes falando demais, às vezes, né, trocando os pés pelas mãos, mas ele tem um poder de articulação, né, bastante interessante, ele se comunica diretamente com o seu eleitor. Eu não diria que todos aqueles que votaram em Bolsonaro são pessoas que têm Bolsonaro nesse patamar. É lógico que existe um grupo que o idolatra, assim como existe um grupo que idolatra Lula. Mas eu diria que o grosso, né, das pessoas que votaram, né, em Bolsonaro, essas pessoas estão, na verdade, fazendo um cálculo político muito objetivo. Basta nós olharmos para o processo eleitoral de 2018. Em 2014, nós tivemos uma Marina que sai com quase 20 milhões de votos. Ela era, de fato, uma candidata que viria para 2018 muito forte. Mas ao longo das eleições, da campanha eleitoral, melhor dizendo, nós fomos percebendo que a Marina foi
perdendo força. Ela foi se enfraquecendo cada vez mais ao Sim. ponto de chegar e ter 1 milhão de votos, 1 milhão e alguma coisa, né? Então, por que as pessoas migraram? Por que muitas pessoas abandonaram, por exemplo, Marina? Né? Eu diria que no Brasil, o cálculo político dos brasileiros foi exatamente olhando para Bolsonaro como o reverso da moeda, em relação a Lula, por exemplo. E que a Marina não faria uma diferença tão grande em relação ao que tínhamos tido. Exatamente. Então, nesse sentido, o eleitor de Bolsonaro não é um bolsonarista. Tá. Ele é Então um ele não vai eleitor... perdoar com tanta facilidade Exatamente. assim, não. Cochilou, cachimbo cai. Exatamente. Ele é um eleitor antipetista. Tá. E esse eleitor antipetista, ele queria tirar o PT. E conseguiu. Mas a fidelidade a Jair Bolsonaro vai até a página 5. Essa fidelidade vai até o momento em que Bolsonaro começar a atrair, né, A causa desse grupo. eleitores. Exatamente. Que tem a ver com segurança, tem a ver com estabilidade econômica e tem a ver com combate à corrupção, Esse- moralidade, Isso. né? Essa agenda conservadora. Às vezes, professor, existem alguns pontos aí que a gente sabe que o Bolsonaro vai ter que trabalhar muito para ele conseguir articular votações no Congresso. As PECs, meu Deus do céu, né? Porque o quórum exigido é imenso para você aprovar qualquer coisa nesse sentido. O senhor aconselharia começar por esses assuntos pedregulho ou começar por outros mais comportamentais e que exigem menos votos, mas que falam com esse eleitor? Como começar? Bolsonaro é um neófito na parte executiva. É lógico que ele tem um trânsito no legislativo, ele conhece bem o legislativo, mas uma coisa é Mas viver... nunca foi um cara articulador dentro do legislativo, Nunca, né? Esse que é o exatamente. negócio. Nunca Exatamente. nem... Sempre baixo clero ali. Exatamente. Então, portanto, ele é um neófito. E aliás, nesses últimos momentos de 2018, nós já vimos algumas vezes, né, o grupo de Bolsonaro batendo cabeça. Né? Eles mesmos, brigando entre eles. Então, o que vai acontecer é que o governo Bolsonaro vai ter que aprender fazendo. Tá. Né? E, portanto, talvez uma agenda mais comportamental, conservadora, inicialmente fosse melhor para ele. Mas, por outro lado, também nós percebemos que há toda uma expectativa, né, de mercado. Então, portanto, não dá para esperar muito. Então, as reformas, elas são imprescindíveis, elas são necessárias. Para isso é necessário o jogo de cintura, é necessário esse cabedal político, é necessário essa força política, e aí mora o perigo, porque nós não sabemos até onde vai essa força política de Jair Bolsonaro. Professor, um dos aspectos também que foi muito trabalhado na campanha eleitoral pela oposição a Jair Bolsonaro é a questão do autoritarismo, né? Que Bolsonaro ganhando, a gente ia ter uma ditadura. Também falava a mesma coisa do outro lado, que o Brasil ia virar uma Venezuela. Enfim, esse terrorismo, né, eleitoral que a gente viveu. Como que o senhor vê isso? Existe alguma possibilidade? O Bolsonaro tem um viés mesmo autoritário ou as instituições no Brasil estão seguras? Eu diria que, ainda bem, eu acho que o resultado das eleições nos mostram que não há espaço para aventuras antidemocráticas nem de um lado nem do outro. Se Bolsonaro tivesse perdido as eleições, ele perderia as eleições com uma quantidade enorme de votos. Assim como também não é desprezível a votação que o Haddad teve. Sim. Então, portanto, né, nós estamos, eu acho que até por vontade popular, né, nós estamos amparados do ponto de vista democrático. Grande parte dos eleitores de Bolsonaro não tem esse viés autoritário. São pessoas, como eu disse há pouco, que fizeram uma opção anti-PT. Então, portanto, qualquer tentativa de aventura antidemocrática, eu creio que a população estará mobilizada. Inclusive, alguns apoiadores, né, que estão apoiando agora, mas que não apoiariam uma aventura como essa. Também acho. Então, não vejo risco à democracia. Mas, professor, a gente teve, no finalzinho do ano passado,
uma situação que chamou a atenção, que é toda a movimentação do Supremo Tribunal Federal que vem sendo olhado pela população como uma coisa partidária, uma coisa ideológica. A população não se sente segura na mão do Supremo Tribunal Federal, que é a principal instância do judiciário e, no fim das contas, é quem avaliza a democracia. Sim. E aí? E agora? Isso me assusta. De fato assusta e assusta bastante, porque o STF assumiu um protagonismo, né, nos últimos anos, um protagonismo muito em função de uma postura bastante complicada do nosso legislativo, e isso foi dando um protagonismo, né, ao judiciário. No entanto, esse protagonismo do judiciário expôs as vísceras do judiciário. Nós já vimos cenas, né, de ministros batendo boca com ministros, nós já vimos... Porque bater boca é uma coisa, agora acusar um de ladrão, porque é mais ou menos isso que eles falam. É um negócio que você fala, pô... Exatamente. E além de tudo isso, né, algumas divergências de ordem jurídica mesmo, né? Ou seja, um decide uma coisa, daqui a poucas horas, outro vai lá e consegue anular aquilo que foi dito, e, portanto, é uma situação que mostra um conflito interno, né? E é bom, talvez iniciando, né, aproveitando simbolicamente o início de um novo governo, que o próprio judiciário, que o próprio STF, né, reveja as suas posturas e também entre nesse embalo do novo, né? Eu olho e vejo o Supremo assim, um poço de vaidade. Mas, indiscutivelmente, na minha opinião, tem uns que são muito mais vaidosos que os outros, e nessa lista eu coloco Lewandowski, eu coloco Marco Aurélio de Mello, eu coloco o Gilmar Mendes, o Barroso eu acho também que ele tem esse viés, o Fux eu acho também que tem. Agora, eu acho que os outros 6 ministros, eles são mais razoáveis, inclusive o Dias Toffoli, que eu não tinha lá uma grande paixão por ele. Mas, de qualquer maneira... Será que seria possível 6 ministros fazerem um pacto entre eles, assim, para garantir um Supremo confiável? Será que... Porque, além disso, eu não vejo outra coisa que pode ser feito. O que o senhor vê, assim, além disso, que pode ser feito? De fato, essa aliança interna é importantíssima. É necessário que alguém com capital cultural, com capital jurídico, com capital... né, dono de um capital gigantesco do ponto de vista até político, moral, consiga sentar e dizer, olha, nós estamos passando uma imagem negativa para a população brasileira. É necessário que, apesar das nossas divergências, porque as questões jurídicas também são passíveis de divergência, né, de interpretações diferentes, mas é necessário que nós estejamos vinculados a uma ideia de ordem, de organização, né, de transparência, ou seja, nós precisamos de fato arrumar a casa. Eu acho que o STF precisa urgentemente rever a sua postura e começar a passar essa imagem para a população, porque a imagem do STF hoje é uma imagem muito desgastada. Eu diria que boa parte da população, de fato, não confia no STF e você fica o tempo todo tendo essa insegurança, né, jurídica, que é algo muito ruim para a nação. Se eu tivesse, gente, juro por Deus, uma grana boa para fazer um investimento, com esse Supremo, eu não faria. Porque a sensação que você tem, assim, é que esse arcabouço legal na mão deles, eles riem para isso e prepondera as opiniões pessoais. Exatamente. De fato, as questões ideológicas, as questões de formação, vamos dizer, as cosmovisões, as visões de mundo, elas nunca ficam afastadas da pessoa, né? Então, ela é formada dentro de uma perspectiva ideológica e ela segue a vida toda dentro daquela perspectiva. Agora, é necessário que o STF repense isso para o bem do Brasil, né? Ou seja, o interesse da República deve falar mais alto neste momento. Nós recebemos hoje no Entrevista Coletiva o professor de Filosofia Política da Universidade Mackenzie, Gerson Moraes. Muito obrigado pela sua participação, professor. Foi uma alegria estar aqui com vocês.
Zezé, até semana que vem ou não, vai ser de férias, não sei, enfim. Não sei, vamos ver. Vamos A gente ver. vê depois. Obrigado, viu, Zezé? Obrigada, Marcos. Obrigada aos telespectadores e professor, muito obrigado. E a você de casa, uma ótima semana e até domingo que vem.